tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Se vocês sentirem que eu tô com essa voz um pouquinho embargada, que eu tô com muita alergia, nariz escorrendo, então é por isso que eu tô com essa voz meio embargada, tá? Gente, vamos lá? Começando o quarto bimestre hoje, então, tá? Os conteúdos que a gente vai ter nessa aula, provavelmente na próxima também, vão ser conteúdos de vocabulário, então nada de gramática. Felicidade para alguns, tristeza para outros, né? Porque tem gente como eu, por exemplo, que acha a gramática muito mais fácil, porque é uma lógica, né? Já os vocabulários a gente tem que decorar, né? Não tem jeito, tem que memorizar. Então vamos pra frente, né? Vamos começar. The weather, que é vocabulário acerca do clima. Então, o que é weather em inglês? É clima. Se eu pergunto, what's the weather like today? Tipo, como é que tá hoje? Tá quente, tá frio, tá chovendo, tá ensolarado? Estão lavando os carros lá embaixo, provavelmente é esse barulho que vocês estão ouvindo. Então, o weather, ele tem a ver com o clima, beleza? Então, assim, pra gente falar do clima em inglês, eu tenho que entender, ele não é um conteúdo gramatical, ele não tem estrutura, mas eu tenho que usar essa estrutura já existente pra falar ele, porque quando eu falo assim, tá quente, tá chovendo, não tem sujeito, né? Eu não vou falar, por exemplo, eu tô chovendo, né? Não tem como. O dia tá chovendo, não é nem um dia que chove, né? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que pra gente falar de coisas que não são sujeitos, lembra? Que são coisas ou animais, a gente vai usar esse it. Então, pra falar do clima, é isso mesmo. Quando a gente for falar de como tá o clima hoje ou amanhã, ou seja lá que dia que for, eu vou usar o it, beleza? Lembrando que com o it lá no verbo be acompanha o is, né? It is, lembra da I am, you are, he, she is, it is. E o adjetivo é como tá o dia hoje, tipo calor, chovendo, nublado, com granizo. Então, seja lá qual for o clima hoje, ele vai caber nessa partezinha aqui. Então, eu tenho aqui simplificado. Eu tenho o it is cloud, né? Eu posso falar tanto it's quanto it is, tanto faz, né? Então, eu tenho aqui. Quando vocês forem anotar, vão pausando aí que eu vou falar a tradução de cada um, beleza? Então eu tenho aqui, it's cloudy, é quando tá nublado. It is sunny, quando tá ensolarado. Snowy é quando tá nevoado? Não, é quando tem neve. Quando tem neve tá snow. Então se tem neve tá snowy. Coisa que a gente provavelmente não vai ver nos próximos dias consequentes, né? Consequentes? Não, conseguinte. Não. Nos próximos dias a gente não vai ver nada desse estilo porque vai estar quente pra caramba, né, gente? It is foggy. Fog é quando tá. Sabe aquela névoa branquinha que você. De manhã, quando é mais frio, assim, você acorda e a cidade tá completa daquela névoa branquinha que você não vê nada na tua frente? Tá fog, é com névoa. It is rainy, tá chovendo, and it is windy, está ventoso. É um dia que tá ventando muito, por exemplo, hoje, embora esteja calor, no dia que eu tô gravando, tá ventando muito. Então, today it's sunny and windy. Então, hoje está sunny, ensolarado, and windy, e ventoso. Aqui eu tenho mais alguns podem repetir, mas não tem problema, tá? Eu só tentei trazer da maneira mais completa possível, tá bom? Mas, galera, acabei dando um pausezinho aqui pra suar meu nariz. É que com esse vento da primavera vem o pólen, né? E eu tenho alergia, meu nariz fica congestionadíssimo. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Para começar, tem vários, né? Vários vocabulários que a gente vai ver sobre o clima. E esses são os mais comuns que a gente usa mais normalmente durante o dia, tá? Então, a gente tem de novo cloudy, que é quando tá nublado o tempo. Rain é chuva. Então, quando eu quiser dizer que está chuvoso, cadê minha caneta? Calma aí. Deixa eu só achar ela aqui. Eu vou sempre falar rainy, que tá chuvoso o dia, não para de chover, tá? Drizzle é com chuvisco, tá? Sabe quando tá chuviscandinho bem levinho? Drizzle, is drizzling. Aí claro que se eu fosse falar it is drizzling. Nossa, que desgraça. Então eu tiraria esse E aqui. Thunder é trovão.
Sunny, ensolarado. Mild, quando o clima está mild, ele tá suave, ele tá gostoso, não é quente, não é frio. Você não precisa usar casaco, mas se você quiser colocar um casaquinho, você não passa calor, sabe? Aquele clima bem agradável, gostoso. É mild, tá? Warm é quando tá morno. A palavra warm significa morno. Só que é claro que a gente não fala, hoje o dia tá morno, né? A gente não fala isso, mas esse warm também é pra dizer, é um dia como... Vocês vão ver essa aula quinta-feira, é um dia como tava ontem, na quinta-feira de manhãzinha. Quinta-feira foi um dia muito quente, mas de manhã não tava tão calor, tava ventando, não tava absurdamente aquele ar muito denso, quente, sabe? É um dia quente, mas é um quente que a gente sobrevive, que a gente não sofre muito. Hot é quando tá quente pra caramba, que é como foi quinta-feira à tarde. Ontem à tarde foi o caos de calor, né? Isso ontem foi hot. Ontem, eu posso falar que, por exemplo, quinta de manhã it was warm, tava morno, né? Entre aspas, tô fazendo aspas como se vocês estivessem me vendo. E in the afternoon, à tarde, it was hot, tava muito quente. Wind é vento, né? Lembrando que se eu for dizer que o dia tá ventoso, eu vou colocar wind, isso aqui é o Y, tá, galera? Por favor, não se... Ai, nossa, não se sintam apreensivos, assim, porque eu tenho muito talento, sabe? Avalanche é avalanche mesmo, é quando tem, por exemplo, um lugar muito alto, tipo uma montanha, e a neve se desprende, vai rolando, 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 e assola tudo. É uma avalanche. Hurricane é um furacão, né? Como tá desenhadinho aqui. Cyclone é um ciclone. Ai, prof, qual que é a diferença entre furacão e ciclone? Sabe quem vai saber responder isso pra vocês? Exatamente, professor Alcides. Pergunta pra ele que ele vai saber responder melhor do que eu a diferença entre um furacão, um ciclone e um tornado até, né? Que é o que a gente já presenciou aqui em Rondônia. Embora vocês devessem ser bem cututuinhos, né? Quando aconteceu. Snowfall é quando tá caindo neve mesmo, aquela neve calminha, tá? Não é neve pesada, é aquela neve bem calminha. Storm é tempestade e lightning são Harry Potter, brincadeira, são raios, tá bom? Então, nas tempestades tem raios, por exemplo. Tempestade é uma coisa, raio é outra. Esse slide aqui, ele contém talvez uma das informações mais importantes sobre o clima, que é como a gente pergunta como é que tá o clima hoje. E tá aqui, ó. What's the weather like today? Lembrando que esse apóstrofo S significa is. Então, quando eu perguntar what's the weather like today? Ai, prof, mas like não significa gostar. Cara, significa. O like tem 3 significações. Ele pode ser usado para falar o verbo gostar, ele pode ser usado para falar como está, e ele também pode ser usado como como é que fala? Uma gíria. Sabe quando a gente fala tipo? Ah, eu tava lá, tipo, eu peguei uma pipoca, tipo, esse tipo é o like deles em inglês, tá? Então ela tem essas 3 significações. Nesse caso aqui, ele tá perguntando de como algo está. Se eu quero saber, por exemplo, como que a Glória é, eu vou perguntar What is Glória like? Como que a Glória é? Vocês vão me dizer she is tall, she's short, she has brown hair, she has blonde hair. Ela é alta, ela é baixa, ela tem cabelo loiro, ela tem cabelo preto e por aí vai. Então, quando eu quero perguntar como alguma coisa é, eu vou usar esse like aqui também. Então, what's the weather like today? Como é que a gente vai responder? It is cloudy, it is sunny, it is snow, it is windy, ok? E aqui embaixo, né, eu tenho os exemplos. Sunny, rainy, windy, it is sunny, it is rainy. Aqui de novo, ó, agora eu tenho aqui what's the weather like today e aqui de novo, só que de forma longa. What is the weather like today? Como é que tá o clima hoje? Então eu poderia escolher assim, vamos supor que seja hoje, na sexta-feira, quando vocês estão assistindo. A gente vai ter aqui, it is fine, tá ok, tá bom. Vou até colocar um ok aqui. É um clima bom, não é muito quente, não é muito frio. It is hot, tá quente. It is raining, tá chovendo. It is windy, tá ventando. It is cold. Gente, desculpa, não tá tão boa a qualidade, mas, cara,
É isso aí, gente, vida que segue, né? It is sunny, tá ensolarado. Nada que já não tenha escrito antes nos outros slides com uma qualidade melhor, tá? It is sunny, tá ensolarado. It is snowy, it is foggy, que tá com neblina, né? Neblinoso. E cloudy, que tá nublado. So today, Friday, hoje na sexta-feira. What is the weather like today? Today it's hot. Pela manhã, it is fine. De manhã até tá ok, não tá tão quente, né? Mais quente à tarde. And it's sunny, tá ensolarado. Não temos previsão pra chuva, pra nada, né? A gente pode até dizer it is windy, que tá um pouco ventoso, né, galera? Tá ventando um pouquinho. Gente, lembrando que ventoso não existe, né? Isso é a minha maneira de falar pra ficar mais claro o que é o tal do wind mesmo, tá? E aqui, saindo do clima, a gente tem as estações do ano. Lembrando que nem eu falei no começo da aula ali, todas as aulas, essas próximas aulas a partir de agora, elas vão ser de vocabulário, tá? Então a gente saiu do vocabulário do clima, entramos no vocabulário de estações do ano, que lida muito com o clima também, né, gente? Então eu tenho aqui the 4 seasons, ou seja, as 4 estações. Será que dá pra mudar a cor desse meu ponteiro? Vamos ver. Apontador, marca texto, cor da tinta. Deixa eu colocar verde, vamos ver. Arrasamos! Não sei o que é esse desenho. Depois vocês me dizem no chat o que ficou aparecendo nesse desenho, tá? Vamos lá. As 4 estações. Então eu tenho Spring, que é a primavera. Se liga nas flowers aqui, nas florzinhas, né? Summer é o verão. Inclusive, estamos na primavera, não estamos no verão aqui no Brasil, embora esse calor todo a gente esteja na primavera. Autumn and fall, tanto faz se chamar outono de autumn ou de fall, tanto faz, whatever. Outono. E winter, que é o inverno. Galera, lembrando que a gente aprende inglês aqui pela vertente americana. A gente aprende, então, o inglês, em teoria, dos Estados Unidos. As estações lá não são iguais às estações aqui. Então, por exemplo, lá eles estão começando a entrar no inverno. Daqui a pouquinho eles estão entrando no inverno. E a gente tá migrando pro verãozão, né? Eles estão saindo do verão, primavera, e estão entrando no inverno. Não, primavera, verão e inverno. Então, eles estão entrando... em um mês eu acredito que eles estejam já no inverno, tá? Então a gente tem aqui, ó, Spring is the season between winter and summer. A primavera é a estação entre o inverno e o verão. Então, in the north of the equator and south of the equator. Gente, não precisa se preocupar tanto com essa questão aqui de norte e sul do Equador, tá? É claro que a diferença é que a gente vai ter entre a América do Norte e a América do Sul, né? Então, a América do Norte aqui e a América do Sul aqui. Então, para eles, a gente vai estar vendo a primavera acontecer em março, abril e maio, e pra gente, setembro, outubro, novembro. Ou novembro, lá para novembro, a gente começa a entrar no verãozão, né? Então, a gente tá aqui, ó, em setembro, na primavera. Olha até onde que foi a primavera deles. Maio, beleza? Summer, o verão. It's the season between spring and autumn. Então, é a estação entre a primavera e o outono. Então, no north of the equator, ou seja, lá para cima nos Estados Unidos, que meses que acontece o verão? June, July and August. Acontece em junho, julho e agosto. Tanto que eles chamam de summer vacation, são as férias de verão, onde são as maiores férias do ano para os alunos, para gente que está envolvido com escola, né? Para gente é no fim do ano, que também é no verão, e para eles é no meio do ano. South of the Equator, aqui onde que a gente mora, né? December. Nossa, gente, desculpa pela essa barulheira lá embaixo. Espero que não esteja pegando tão alto no microfone de vocês. December, January and February, que é o que a gente vai encarar começando em dezembro. Quando acabar aqui a primavera, começando dezembro, janeiro, fevereiro, o verãozão, né? Autumn and Fall. Então, o outono e o outono. Autumn is the season between summer and winter. Então, o outono é a estação entre o verão e o inverno. Pessoalmente, a minha estação preferida é o outono. Vou até fazer um coração aqui, porque como sou eu que tô dando aula, é a minha estação preferida, eu acho que ele merece. Então, eu tenho lá para os Estados Unidos, Canadá, north of the equator, eu tenho o outono acontecendo em September, October and November. Setembro, outubro e novembro. Eles estão agora no outono por lá, galera. Tá começando a cair a temperatura.
Inclusive, eu tenho uma amiga minha que mora em Toronto, se eu não me engano, ela mora em Toronto, no Canadá. Não lembro se é Toronto, se é. Enfim, eu acho que é Toronto. E ela mora na frente de um parque. E ela tava comentando, né, que os esquilinhos eles já estão começando a sumir, porque eles estão começando a guardar as nozes, né? E sumir. Gente, vai dar o tempo da aula, mas eu continuo isso aqui a partir da aula que vem, tudo bem? Desculpem terminar assim do nada, é que vai cortar o vídeo, tá bom? Então, um beijinho, até daqui a pouco no nosso chat. Tchau, gente!